Olá! Sabe aquela impressão de que ciência e espiritualidade são mundos totalmente opostos? Pois é, nesta nossa conversa a gente vai investigar o ponto exato onde elas se encontram e o que elas revelam juntas é, uau, uma verdade surpreendente sobre a nossa conexão com absolutamente tudo. Então, a grande pergunta é essa, né? E a resposta, olha, não é uma teoria, não é uma crença, é uma experiência. É como se fosse uma lembrança de algo que, na verdade, já vive dentro de nós. Vamos começar por algo que todo mundo conhece bem. Aquela sensação de ser um indivíduo separado, sabe? Uma ilha num oceano gigante. Mas e se essa solidão toda for, na verdade, só uma ilusão? É que a nossa verdadeira essência, essa coisa da interconexão, ela muitas vezes fica escondida, fica encoberta por um monte de camadas. De medo, de condicionamento que a gente aprende desde pequeno, das histórias que contam pra gente e, claro, daquele barulho mental que não para nunca. Tudo isso nos faz enxergar o mundo pela lente da separação. Mas aqui vem uma ideia bem poderosa. E se essa separação não for um erro? As fontes que a gente analisou sugerem que ela é, na verdade, uma ilusão útil, uma ferramenta que nos permite experimentar a vida, aprender e, no fim das contas, crescer. E agora a coisa fica ainda mais fascinante, porque a própria ciência, a ciência moderna, está começando a questionar essa visão de uma realidade toda fragmentada. Vamos dar uma olhada nessas pistas? Pensa só. Lá no nível quântico, o nível mais fundamental de tudo, a realidade não é feita de coisas sólidas, de bloquinhos separados. É um campo vivo, pulsante, de energia, de vibração e de informação. Tudo, absolutamente tudo, conectado. E aqui a gente vê essas conexões invisíveis acontecendo na prática. Na física quântica tem um negócio chamado entrelaçamento. Partículas se conectam de um jeito que o que acontece com uma afeta a outra instantaneamente, não importa a distância. É bizarro. E na neurociência já se sabe que o campo eletromagnético do nosso coração é tão, mas tão forte que ele pode se sincronizar com o de outras pessoas. A gente entra em ressonância. Olha que louco, duas ciências diferentes chegando na mesmíssima verdade. O que todas essas evidências mostram é luminoso. A consciência não é algo que a gente tem, é o que a gente é. É o próprio tecido do universo, sabe? Aquele fio invisível que costura tudo e todos. E o mais impressionante é que essas descobertas novas da ciência, de novas, não tem nada. Elas são, na verdade, um eco de uma sabedoria que existe há milênios, guardada pelas tradições espirituais do mundo todo. Essa frase resume tudo de forma perfeita. O amor por essa ótica não é só um sentimento que vai e vem. Ele é a força fundamental que organiza o universo, que sustenta a vida. É um estado de ser, um estado que reflete essa natureza interconectada da realidade. Então a gente tem ciência, biologia, espiritualidade. Elas não são inimigas de jeito nenhum. São só linguagens diferentes tentando descrever a mesmíssima coisa, a mesma verdade. Somos uma unidade em constante movimento. Tudo isso nos leva a pensar que talvez nós, como humanidade, estejamos num grande ciclo coletivo, um movimento de volta para casa, um retorno a essa consciência de unidade. E como é que a gente se lembra disso? Bom, começa com uma verdade bem simples, mas ao mesmo tempo super profunda. A primeira parte desse lembrete é: não somos separados. A segunda parte é igualmente importante. Não somos pequenos. A nossa dimensão, a nossa importância é vasta. E a conclusão dessa ideia toda, a grande realização, é que somos todos expressões únicas de um mesmo e único campo. Um campo vivo, inteligente e totalmente interconectado. Só que essa jornada de retorno, ela não acontece lá fora. Não é uma viagem para algum lugar, é uma viagem para dentro. Acontece aqui, no silêncio, na atenção à respiração, na coragem de olhar para si mesmo sem filtros. E, claro, na humildade de abrir mão do que a gente acha que sabe. E quando essa jornada interior realmente começa, algo se acende. As fontes descrevem isso como uma chama primordial, sabe? Uma consciência que finalmente desperta. O poder disso é que é contagiante. Quando um coração desperta, a sua luz toca outros corações. Isso cria o que eles chamam de campo de coerência, um campo de lucidez, de amor. E isso, gente, não é só poesia, não. É física.
A ciência hoje já consegue medir esses campos. Esse gráfico aqui mostra bem essa jornada. A gente está aprendendo a amadurecer, a sair do modo de reação, aquele baseado no medo, para cultivar a presença e, finalmente, chegar no estado de criação, onde a gente passa a moldar nossa própria realidade de forma consciente. E é por isso que, se tem uma mensagem para levar daqui, é esta. A mudança mais profunda, a verdadeira revolução, ela não acontece nas ruas, ela não acontece nas estruturas externas. Ela acontece no coração de cada um. E para a gente fechar uma ideia muito forte. Uma vez que essa chama da consciência se acende de verdade, ela não se apaga mais. Ela se torna uma força permanente. E isso deixa uma pergunta no ar, né? O que acontece quando milhões e milhões dessas chamas se acendem juntas?